Ainda há umas semanas apresentámos a conversa sobre o roxinol grande dos caniços e hoje temos o roxinol pequeno dos caniços. E então o Gonçalo vai precisamente falar-nos sobre esta espécie e vai começar por nos dizer onde é que viu. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, tudo. Pois, agora que fizeste esta pergunta, aliás, eu já estava à espera dessa pergunta, ocorreu-me aqui uma questão. É que na conversa anterior sobre a cagarra, eu esqueci-me de referir e tu esqueceste de perguntar onde é que eu tinha visto a cagarra. Portanto, fica aqui a nota. Nós tínhamos era muita conversa para fazer É sobre esta verdade. espécie e ficou A muita coisa para cagarra, falar. a cagarra do Atlântico foi vista por mim no Cabo Raso, ao pé de Cascais, portanto, numa sessão de observação de aves marinhas, no dia 20 de maio de 1989. Fica feita aqui a retificação, ou melhor, o acrescento. Agora, respondendo à tua questão, o roxinol... Esta não foi no Cabo Raso, imagino. Não, esta não foi no Cabo Raso, que não tem habitat para o roxinol pequeno dos caniços. Não quer dizer que não pudesse aparecer lá uma imigração. Não, o roxinol pequeno dos caniços vi 5 dias depois, no dia 25 de maio de 1989, no Paúl do Boquilobo. O Paúl do Boquilobo é uma zona úmida, apaludada, portanto é assim um pântano que fica no Ribatejo, ali entre Torres Novas e a Golgã, no distrito de Santarém, e eu já lá tinha ido uma ou duas vezes em ocasiões anteriores e tinha a vantagem para mim de ser um sítio onde eu podia ir de comboio. Eu em 89 ainda não tinha carta e muito menos carro e portanto eu deslocava-me ou à boleia de alguém ou a sítios onde houvesse transportes públicos. E o Poulo do Boquilobo é servido por uma estação da linha do Norte chamada Mate de Miranda. Então eu meti-me num regional até o entroncamento e saí em Mate de Miranda e lá fui a pé até ao Poulo, que era ali ao pé. E quando cheguei ao Poulo neste dia, comecei a ouvir o canto do roxinol pequeno dos caniços, que é uma ave que eu nunca tinha visto, mas já conhecia o som de algumas gravações, de algumas cassetes que o Peter Harris, diretor da Associação Rocha, me tinha emprestado. Eu já tinha estudado os cantos de algumas aves e então, quando ouvi este som vindo lá, Olha, deixa-me interromper aqui só fazer uma coisa. Eu lembro-me de muitos colegas nossos durante o curso referirem lá está o Gonçalo a ouvir pássaros. a sério, bem, essa já não me recordava, mas é possível. Na altura, hoje em dia, nós ouvimos isto tudo em formato digital, através de gravações que estão online. Há uns anos atrás ouvia-se em CDs ou naqueles mini discs, etc. Mas quando recuamos até à década de 80, era com as velhas cassetes e usávamos os Walkmans, né, para ouvir o som. E então, Exatamente. eu com essas cassetes, de facto, passei muitas horas a ouvir sons, não me lembrava desse pormenor dos colegas terem dado conta disso, mas não vou negar, porque é bem capaz de ser verdade, portanto, ou seja, pelo menos não acho que fosse irrealista, e então eu conhecia o som desta espécie, como disse, das gravações, e neste dia que fui ao Paúl, ao passar lá ao pé de uns caniçais, ouvi o som e reconheci como sendo o roxinol pequeno dos caniços e depois com algum trabalho lá consegui ver a ave, que é uma ave que se esconde bastante. Portanto, foi Pois então, é um trabalho tremendo conseguir ver esta espécie, não é? Ele é canta, mas escondido. que esconde-se muito no meio dos caniços. O caniço é uma planta emergente, é uma planta herbácea que nasce dentro d'água, portanto as raízes estão debaixo d'água, e depois tem uma parte com um talo que cresce para fora e pode atingir 2 ou 3 metros de altura, e tem umas ramagens na ponta, e os caniços crescem em formações muito densas, chamadas caniçais. E então os roxinóis pequenos dos caniços, que em inglês se chama Reed Warbler, Reed é o inglês para caniço, R-E-E-D, eles constroem os ninhos suspensos nos caniços, agarrados, portanto é uma taça que está suspensa, por exemplo, a 4 caniços. Eu acho que referia a mesma coisa para o roxinol grande dos caniços, que tem um ninho semelhante. E então eles movimentam-se no interior dos caniçais, mas ao contrário do roxinol grande dos caniços, que vem muitas vezes cantar no topo dessas plantas e que frequentemente se coloca bem à vista, o roxinol pequeno dos caniços não gosta de se expor e em geral movimenta-se no interior dos caniçais. Faz-se ouvir, é difícil de ver e é necessária alguma paciência para conseguirmos observar esta ave.
Esta espécie, apesar de se chamar roxinol, não é verdadeiramente um roxinol, não é? Não, isto não é roxinol, coisa nenhuma, passa a expressão. E, aliás, ele não se chama roxinol em mais nenhum idioma que eu tenha conhecimento. Este roxinol, em inglês, é reed warbler, portanto, warbler, que é o nome genérico para flosa, e durante muitos anos estava na família dos silvídeos, que é a família que agrega ou que agregava, porque isto agora foi tudo retalhado, agregava totinegras, fuinhas, roxinol bravo, flosas mais pequenas, flosas dos juncos, roxinóis dos caniços, etc. E recentemente essa família foi toda retalhada e então o nosso amigo roxinol pequeno dos caniços foi parar a outra família chamada Acrocephalidae, que reúne todas as aves do género Acrocéfalos e também as flosas poliglotas, que são do género Hippolais, e mais algumas espécies e géneros que são próximos. Portanto, E a o que é que quer família dizer esse Sylviidae, acrocéfalo de não sei o quê? Acrocéfalos, qual? Este é Cirpaceus, não é? Este é o cirpaceu. O que é que isso quer dizer? Acrocéfalos, cirpaceus. Sim, acrocéfalos é um nome que vem do grego, que céfalos é cabeça e acro quer dizer pontiaguda, portanto é uma referência à cabeça supostamente pontiaguda destas aves. Não sei exatamente, eu não acho a cabeça especialmente pontiaguda, mas quem propôs o género, que terá sido em 1811 o Johann Naumann, resolveu cunhar este termo. O cirpaceus é um termo latino que significa dos caniços e deriva de cirpus, que é um nome também latino para designar o caniço. Agora, é curioso referir que esta ave inicialmente não foi descrita nesta família, foi descrita como Turdus cirpaceus, ou seja, como sendo um tordo, descrita pelo Hermann em 1804. A gente pode pensar, o que é que isto tem a ver com Turdus, com um tordo? Provavelmente muito pouco, e eu imagino que o Hermann tenha feito isto por analogia com aquilo que o Linneu já tinha feito para o Rouxinol Grande dos Caniços, porque o Grande foi descrito pelo Linneu em 1758 com o nome Turdus arundinaceus. Mas o Grande entende-se, porque é um bicho assim mais robusto, que tem quase o tamanho de um tordo. O Linneu enfiou o Grande no género Turdus e o Hermann, em 1804, pensou, bem, este é parecido, vai para o Turdus também, e chamou-lhe Turdus cirpaceus. Só mais tarde é que isto depois é reclassificado e é cunhado o género Acrocéfalos e isto é enfiado na família Sylviidae. Portanto, digamos que primeiro estava nos tordos, depois passou para os silvídeos, agora está nos acrocefalídeos, já andou aqui a saltitar um bocado de umas famílias para outras e se calhar pelo meio ainda houve outras classificações. E tem uma série de subespécies, não é? Tem, e a situação desta espécie é bastante complexa e já houve aqui umas alterações recentes nos últimos anos que até, enfim, foram uma potencial dor de cabeça para muita gente. Atualmente, segundo o Birds of the World, o roxinol pequeno dos caniços tem 10 subespécies. 10. Sendo que a nossa que é a da Península Ibérica, já foi um bocado debatida a que subespécie é que isto pertence. Porque já houve quem colocasse isto até como sendo parte do roxinol dos caniços africanos, que é o Acrocephalus baeticatus. A nossa subespécie, atualmente e aparentemente, está classificada como Acrocephalus cirpaceus ambiguus, que é a subespécie da Península Ibérica. Ambíguo, está bem. Ambíguo, muito, muito ambíguo, que até é um nome bastante feliz, porque há uns anos apareceu aí um estudo que dizia que as populações da Península Ibérica não eram subespécie do roxinol dos caniços europeu, do cirpaceus, mas sim uma subespécie do roxinol dos caniços africanos, portanto era Acrocephalus baeticatus ambíguos. Isso, a tal dor de cabeça foi porque a partir do momento em que passam cá em migração os roxinóis dos caniços europeus vindos de outros países da Europa, tornava-se potencialmente impossível distinguir uns dos outros. E estas situações em que as espécies deixam de poder ser distinguidas no campo
tornam, são uma fonte de dificuldade para quem gosta de fazer listas de aves e das espécies que já viu, porque uma coisa é quando tu vês uma ave de fugida e não a consegues identificar, outra coisa é quando tu vês uma ave muito bem, até a ouves cantar e, no entanto, sabes que não a podes identificar a não ser com estudos de ADN, que era mais ou menos o que estava a passar aqui. Entretanto, essa classificação que durante uns anos esteve no Birds of the World já foi alterada e os nossos da Península Ibérica atualmente são chamados acrocéfalos cirpaceus ambíguos, portanto eles estão incluídos no cirpaceus e não no Baeticatus. Mesmo o Baeticatus, que é o africano, agora deixou de ser considerado espécie e voltou a ser incluído como subespécie do roxinol pequeno dos caniços. Mas a situação taxonómica desta espécie tem sido muito debatida, há vários artigos que apontam em diferentes direções, portanto não me espantaria que no futuro voltasse a haver alterações. Olha, e quando vier a tão esperada taxonomia unificada, vamos ver que tratamento é que dão a esta espécie, porque ainda pode vir aí mais alguma surpresa, não sei, não sei. Olha, Gonçalo, há uma questão curiosa que é no site da Wikipédia, em língua inglesa, precisamente onde se discute a questão da taxonomia da espécie, há um parágrafo final que refere a alguns desses artigos que tu disseste, portanto, onde se discute, afinal de contas, como é que esta espécie, se é Baeticus, subespécie da Baeticatus, sim. Mas há aqui na maneira como a frase está escrita, depreende-se aqui uma coisa que me ficou a fazer uma certa confusão, que é a espécie ou existem indivíduos residentes desta espécie cá em Portugal, ou na Península Ibérica? Não. Não. É que esta frase dá a entender que sim, que existiriam. Pois, eu estou a ver estou a ver a frase diz: The mostly resident Iberian and African subspecies. Esta frase não foi atualizada com a revisão mais recente das subespécies, porque quando a Ambíguos, há uns anos atrás, estava classificada parte da Baeticatus, a Baeticatus ocorria na África subsaariana, onde é residente, e na Península Ibérica, onde era estival. E eles, ao dizer mostly resident, queriam dizer no conjunto da distribuição ela é essencialmente residente. Mas eu acho que esta frase, de facto, olha, a frase está ambígua. Está Pronto, muito ambígua. Exato, isso está. Uma frase ambígua. Portanto, essa frase, de facto, tal como está escrita, pode induzir em erro. As populações portuguesas e espanholas são migradoras e, tanto quanto se sabe, migradoras transsaarianas. Elas invernam em África a sul do Saara. No entanto, de facto, quando nós olhamos para o mapa do Birds of the World, aparecem umas manchinhas roxas em Marrocos. Eu não sei de onde é que vem essa informação. E com todas estas confusões de reclassificações, não sei exatamente, enfim, se essa informação está atualizada ou não, mas no texto que acompanha esta espécie do Birds of the World, diz que pelo menos alguns indivíduos invernam a norte do Saara, desde o sul de França, Península Ibérica, Marrocos e noutras zonas do norte da África. No entanto, eles, no caso da Península Ibérica, estas frases, mais uma vez, às vezes são um bocadinho mal citadas, porque eles referem que podem invernar na Península Ibérica e depois citam, para sustentar essa afirmação, citam The Birds of the Iberian Peninsula, que é do Eduardo de Ruana e do Ernesto Garcia. Só que nesse livro, nessa publicação, eles referem um caso de um indivíduo que invernou no sul de Espanha, efetivamente, portanto, e esse sabe-se que invernou porque estava anilhado, e que diz que outros registros de inverno, especialmente em dezembro, poderão envolver migradores tardios. E eu sei que no caso de Portugal, pelo menos, aparecem indivíduos em passagem migratória até pelo menos ao final de novembro. Portanto, esses indivíduos que aparecem em novembro ou dezembro, ainda que já seja no período tradicionalmente considerado de invernada, não quer dizer que estejam a passar o inverno. Portanto, parece-me
que há aqui algumas extrapolações que estão a ser feitas relativamente aos registros de dezembro, que poderão estar a ser considerados como aves invernantes, quando efetivamente, como diz o De Juana e o Garcia, podem ser migradores de passagem muito tardios. Pontualmente poderá haver invernada, mas é um número de indivíduos tão reduzido que eu acho que estar a considerar o norte da África e o sul da Europa como zona de invernada, se calhar é um bocadinho excessivo, porque a espécie é essencialmente migradora transsaariana. Uh, Agora vamos falar aqui de outro aspecto que tem a ver com o Estatuto de Ameaça e antes depois vamos lá ver aqui e analisar um bocadinho os tais mapas comparativos que aparecem na nossa lista vermelha atual. Porque há aqui uma coisa curiosa que é, nós passamos, esta espécie passou na lista de 2005 de quase ameaçada para pouco preocupante. O que de alguma forma, quando a gente olha aqui para o mapa comparativo, até pode fazer algum sentido. Há aqui uma série de sítios novos onde esta espécie, entretanto, foi detectada. Mas eu tenho ideia de também ter lido que, precisamente no Polo de Tornado, onde tu fizeste a observação da espécie, que ele era muito frequente e, entretanto, praticamente desapareceu. Bom, há aqui várias coisas de facto interessantes para referir. Começo por esse último aspecto. Em relação ao Paulo da Tornada, eu lembro-me de ouvir isso que estás a referir, mas em relação ao Rouxinol Grande dos Caniços. Não tenho a certeza qual é a situação do Rouxinol Pequeno dos Caniços no Paulo da Tornada. É possível que tenha acontecido o mesmo. Agora, sobre a evolução da situação em Portugal continental, há aqui vários aspectos interessantes. O primeiro é que, já agora sobre o Estatuto de Ameaça, no livro vermelho anterior, publicado em 2005, o Rouxinol Pequeno dos Caniços estava classificado como NT, ou seja, Near Threatened, em português, quase ameaçado. E como justificação, diz-se que, embora não haja dados concretos que indiquem um decréscimo populacional, tem havido ao longo das últimas décadas uma tendência para a redução da extensão do habitat, com uma progressiva degradação e fragmentação das áreas de caniçal mais vastas. Portanto, isto é o que é referido no livro, degradação do habitat, e que daqui se infere que a espécie poderá vir a diminuir. E sabe-se por dados históricos que em certos locais onde havia muitos, como por exemplo no Polo do Boquilobo, que foi o sítio onde eu, como referi há pouco, vi o Rouxinol Pequeno dos Caniços pela primeira vez, havia um ornitólogo britânico já falecido que era o Chris Mead, e o Chris Mead em 1975 estimou que no Polo do Boquilobo em 1973 havia cerca de 500 casais, ao passo que na década de 90 já só haveria umas escassas dezenas. Portanto, a nível de algumas zonas, talvez como o Polo do Boquilobo, poderá ter havido uma grande degradação do habitat. E há outro aspecto muito interessante que é referido no primeiro Atlas, o primeiro Atlas de nidificantes que foi publicado em 1989 e que eu tenho aqui à minha frente, diz o seguinte: frequenta sobretudo caniçais de dimensão média ou grande, sendo menos frequente nos pequenos ou em tabua. Por vezes ocorrem valas, desde que com bastante caniço. E eu recordo-me, quando saiu o primeiro Atlas, de ter lido este contraste entre o pequeno e o grande. É que o grande, o Rouxinol Grande dos Caniços, ocorre, ou já ocorria na altura, em manchas de caniço relativamente pequenas, desde que suficientes para um casal. E que o Rouxinol Pequeno dos Caniços ocorria sobretudo em caniçais médios ou grandes, ou seja, o pequeno precisa de manchas maiores. E quando nós olhamos para a distribuição do primeiro Atlas, ele só ocorria na metade litoral do país, não ocorria na metade interior. E agora, quando nós olhamos para a distribuição atual, e sobretudo quando comparamos com o anterior, vemos que houve uma grande expansão para a metade interior do país. Tu tens imensas bolinhas verdes, e as bolinhas verdes são principalmente na metade interior. Eles expandiram-se para a metade interior, que era uma região onde não ocorriam. E as bolinhas vermelhas estão sobretudo na metade litoral, não todas, É mas a muito maioria sim. compatível com aquilo que aparece no EBBA2, porque, por exemplo, mesmo na Península, em Espanha, há muitas quadrículas que aparecem a azul, portanto, com referência ao facto de aparecer, assim como também aparecem depois lá mais para o interior da Europa,
uma série ou seja, há uma clara expansão da Ah, espécie, não é? sem dúvida, e aliás, consultando o Atlas espanhol, verifica-se exatamente o mesmo. No Atlas espanhol, peço desculpa, no Atlas espanhol também se verifica uma expansão em diferentes regiões da península. Mas isto terá sido fruto da ação humana, ou seja, programas de conservação dos habitats, etc, etc, Não, eu tenho, enfim, não fiz nenhum estudo, mas vou dizer-te empiricamente, com base na minha percepção, o que é que pode estar a acontecer. Os roxinóis grandes dos caniços têm estado a diminuir em várias zonas de Portugal e penso até que de Espanha. E os roxinóis grandes dos caniços, como eu disse, adaptam-se bem a caniçais de pequena dimensão. Sendo eles mais robustos, eles poderão correr com os pequenos, eventualmente. A partir do momento em que os roxinóis grandes dos caniços desaparecem de algumas zonas, os roxinóis pequenos dos caniços eventualmente podem começar a ocupar essas zonas. E eu digo isto porque nesta região do interior alentejano, que é uma das zonas por onde o roxinol pequeno dos caniços se tem estado a expandir, eu tenho recorrentemente observado a espécie em manchas pequenas de caniços, que era algo que há 30 anos supostamente não era habitual. Portanto, eu penso, mas isto é um bocadinho especulativo, porque como disse não tenho estudos, eu penso que o roxinol pequeno dos caniços tem vindo a conseguir colonizar um tipo de nicho em que não ocupava, que são as manchas pequenas de caniço, beneficiando eventualmente da redução do roxinol grande dos caniços e que com isso tenham conseguido expandir para o interior onde os caniçais são de menor dimensão e eventualmente seja isso também que está a acontecer em Espanha. Mas, enfim, não sei se há aqui outros fatores. Pode haver outros fatores, que é o facto de em muitos açudes do interior também terem começado a aparecer manchas de caniço e de tabua e disso ter criado novas manchas de habitat. Portanto, pode haver aqui vários fatores em jogo em simultâneo. A verdade é que eles parecem estar a conseguir colonizar com sucesso zonas onde anteriormente não ocorriam. Porque, por exemplo, o roxinol grande dos caniços tem diminuído em algumas zonas de Espanha e principalmente de França e também de Portugal, e portanto eles podem ser concorrentes, eles nidificam nos mesmos habitats e portanto, embora eu já tenha observado as duas espécies nas mesmas áreas, pode haver ali alguma concorrência e o maior correr com o mais pequeno, só que o maior estar a diminuir devido a outros fatores de degradação do habitat, sei lá, da indisponibilidade das presas que eles preferem. Portanto, a minha teoria, como disse, um bocadinho especulativa, é que o roxinol pequeno dos caniços se está a expandir para o interior, beneficiando talvez de uma maior capacidade para colonizar manchas de caniço mais pequenas, ou de haver maior disponibilidade de habitat também. Não sabemos muito bem o que é que se passou. No texto do Atlas diz que esta expansão para o interior poderá resultar de um maior esforço de amostragem. Eu não concordo muito com esta interpretação, porque o esforço de amostragem neste Atlas eu acho que até foi menor que no anterior, foi menos tempo de visitas cronometradas, embora, enfim, também se utilizem aqui listas não sistemáticas. Eu julgo que houve mesmo um bocadinho uma expansão do habitat disponível. Mas, enfim, não se sabe. Eu acho que, na verdade faltam dados que nos permitam tirar grandes conclusões. E no caso da Europa de Leste, até mesmo, por exemplo, as Ilhas Britânicas lá para cima também aparecem uma série de quadrículas novas. Há aqui mesmo uma clara expansão a nível europeu. Portanto, como disse, às vezes as espécies, a partir de certa altura, conseguem se adaptar. Poderá haver aqui outros fatores também que tenham a ver, por exemplo, com poluição das águas ou com disponibilidade alimentar, com a preservação das manchas de caniço em zonas classificadas. Mas no caso de Espanha, eu acho que tem mesmo a ver com a disponibilização de habitat em zonas onde haja mais regadio, onde haja mais açudes, etc. Embora não conheça a situação em pormenor. Só para concluir, e a título de curiosidade, esta também é uma espécie daquelas que os cucos gostam de parasitar, não é? Sem dúvida, os cucos gostam muito de pôr os ovos em ninhos de aves insetívoras. Uma das espécies que é frequentemente vítima dos cucos
é precisamente o rouxinol pequeno dos caniços, e então até existem casos de fotografias de cucos a pôr os ovos nos ninhos desta espécie, efetivamente. Mas já agora, antes de terminar, gostava só de voltar ao Atlas para salientar aqui um aspecto que é visível noutras espécies, mas que no caso desta espécie é particularmente flagrante. Se tu olhares para o mapa do continente, tens lá as bolinhas, tens o mapa de distribuição, tens o mapa de comparação com o anterior e depois no meio tens o chamado mapa de abundância. Que diz a média. Ora, o mapa de abundância nesta espécie está praticamente todo em branco. Tem muito poucas bolinhas. E embora o texto diga que a espécie é muito abundante no estuário do Tejo e na Ria de Aveiro, na verdade na Ria de Aveiro não aparece uma única bolinha de abundância e isso é algo que se conclui empiricamente visitando a zona, onde há bastantes caniçais, mas não se conclui a partir dos dados deste Atlas. E o caso desta espécie põe em evidência que a metodologia usada neste Atlas, em que se baseou nas listas do eBird, não funciona bem com aves de caniçal, porque as listas, as visitas sistemáticas foram feitas noutro tipo de ambientes, mas não em caniçais. Há muito poucas visitas em caniçais e, portanto, não há muitos dados quantitativos que permitam desenhar para esta espécie um mapa de abundância minimamente consistente, com um grande volume de dados. E, portanto, eu acho que para conseguirmos dados mapas de abundância mais sólidos é necessário se calhar trabalhar uma metodologia que mostre melhor este tipo de habitats. Caso contrário, estas espécies ligadas às zonas úmidas vão ter sempre mapas de abundância muito incompletos, e acho que neste caso isto é particularmente visível. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado a todos os que têm a paciência para nos ficar a ouvir este tempo todo. Deste aqui não temos ainda nenhum destes roxinóis, ainda não temos nenhum webinário, pois não? Destes roxinóis... esqueci-me de referir uma coisa, ainda bem que falas nisso. Esqueci-me de referir de onde é que vem o nome roxinol, porque nós é que estávamos a falar disso e depois esquecemos de referir. Eu não sei a origem do nome roxinol para esta espécie, porque como eu disse não é roxinol nenhum. Eu tenho também aqui uma teoria, lá venho com as minhas teorias, não é? A minha teoria, e digo isto porque eu já ouvi esta espécie cantar à meia da noite, eu acho que esta ave se chama roxinol pelo facto, quer este, quer o grande, o Arundinaceus, poderem ser ouvidos a cantar de dia e de noite. E, portanto, eu imagino que o nome tenha surgido por associação com o roxinol comum, pelo facto de terem também o hábito de cantar no período noturno. Quanto à tua última questão, não temos webinário ainda, mas vamos ver se fazer um dia destes. Obrigado, Gonçalo, muito obrigado então, a todos obrigado. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.